Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 14, a partir do 14. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do 14. Amém? Diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e uma garrafa de água, e as deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água da garrafa, ela colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de flecha, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o choro do menino desde o lugar aonde está. Erga-te, levante o menino, pegue-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e Agar viu um poço de água, e foi, encheu a garrafa de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi um... O que o menino foi? O que o menino foi? Foi um flecheiro. Eu creio que essa passagem bíblica é muito conhecida por você, aonde Deus promete a Sara que ela seria mãe. Só que já tinha passado 25 anos dessa promessa que Deus fez a Sara. Deus disse: olha, vou dar um filho a Sara e a Abraão. Mas Deus não disse quando, Giane. E se passaram 25 anos. E daí agora, Sara já com 99 anos, olha só. Sara com 90 anos e Abraão com 99 anos, porque a Bíblia diz que foi no aniversário dele. Aí eles têm Isaac. Só que daí, mesmo depois que Deus cumpriu a promessa sobre a vida de Sara, disse: olha, Sara, você vai ter um filho. Passou 25 anos e a promessa aconteceu. Mesmo agora que ela tem o filho, tem a promessa, ela não se contenta, ela fica angustiada por ver Ismael brincando pela casa, correndo pela casa. E a Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac. Sabe briguinha de criança? Que a Alana e a Nanda também têm? E isso incomodava Sara, mas ela já tinha a promessa, não era para ela ser feliz? Só que daí a Bíblia diz que ela ficou importunando Abraão. Ela ficou importunando Abraão e dizendo: Abraão, manda Agar embora. Eu não quero que Ismael tenha parte da promessa. Eu não quero que Ismael tenha parte das coisas que vai ser do meu filho. Só que Ismael relutou. Abraão relutou. Não queria mandar Ismael embora. Sabe por quê? Porque mesmo o filho da promessa sendo Isaac, a primeira pessoa que chamou Abraão de pai foi Ismael. Quem deu aquele sentimento de paternidade para Abraão foi Ismael. Então, mesmo ele sendo um filho bastardo, um filho da empregada, Abraão não queria mandá-lo embora. Mas a Bíblia diz que Deus falou: Abraão, pode fazer o que Sara está mandando. E aí Abraão pegou de madrugada, deu o menino no colo dela, deu uma garrafa de água e um pedaço de pão seco, pão puro, e mandou ela para o deserto.
Só que diferente da outra vez, Léo, quando Agar foi para o deserto, a primeira vez, se você já leu o texto, você vai saber que Agar, a primeira vez que ela foi para o deserto, foi fugida. Ela foi fugida da sua senhora, foi fugida de Sara. Só que Deus falou o que para ela? Volta para a casa da sua senhora. Por quê? Porque eu não quero você como uma fugitiva. Volta para lá. E ela voltou. Só que agora não, agora ela foi despedida. Ela foi mandada embora. E aí na cabeça dela, ela deve estar pensando: nossa, tenho um filho, não sou honrada, não pedi para estar nessa situação, fui usada, era uma serva, era uma escrava, e agora fui jogada no deserto com o meu filho. Só que ela não sabia que era Deus todo o tempo planejando a vida dela, porque Deus estava dizendo em outras palavras para ela: olha, antes você era fugitiva, então eu fiz você voltar, porque você fugitiva no deserto não valia de nada, mas agora você é livre, agora você foi mandada embora, você não é mais escrava, agora não é mais Abraão que manda na sua vida, agora sou somente eu, o Senhor, que mando em você. E daí ela foi, só que daí acabou o pão, acabou a água. Ela estava chorando, com medo do futuro, não sabendo ela que era Deus guiando ela todo o tempo no deserto. E daí a Bíblia diz que ela fala: vou deixar o menino aqui e vou me afastar do menino. Olha só, o que está escrito na Bíblia: eu vou me afastar do menino de um tamanho de uma tirada de flecha. A distância que ela se afastou do menino foi do tamanho de uma tirada de flecha. E daí no final do versículo fala que Deus cuidou do menino, o menino cresceu no deserto. Deus cuidou do menino e o menino virou o quê? Um flecheiro. Mal sabia ela que aquele lugar onde ela achou que o menino ia morrer, que exatamente a distância que ela tomou do menino, que era de um arco e flecha para atirar, era exatamente o que o menino ia se tornar. Fabíola, o que tem a ver? O que tem a ver que o cativeiro que você acha que você está é o que Deus vai usar para te tornar melhor em todos os sentidos. Ah, mas eu tenho síndrome do pânico. Pois é exatamente nisso que Deus vai te curar e vai te usar para curar outras pessoas. Ah, mas eu sou depressivo. Ah, mas eu estou com câncer. Ah, mas eu tenho uma diabetes que não cura. Ah, mas o meu casamento está falido. Mas é nessa área que o Senhor quer te usar, para quando te libertar e gerar o teu milagre, ser exatamente a área que você vai cuidar de outras pessoas. E a extensão que era para Isaac veio até a vida de Ismael, e através dele também muitas pessoas foram abençoadas. Amém? Que Deus use a sua dor, que Deus use o seu trauma, que Deus use a angústia que você tem vivido ou já viveu, para que você possa ser como flecha nas mãos de Jesus e curar outras pessoas. Amém? Hoje é o último dia da nossa campanha Gerando Milagres. Mas não quer dizer que se você não receber hoje, ou se já não recebeu até hoje, que está acabado. Não. O papelzinho que você escreveu, as 4 quintas que você orou e acreditou, estão guardadas na caixinha celestial lá no céu. Deus não esqueceu do milagre que você precisa. Ele tem muito tempo para resolver e para fazer em seu favor. Se você não morreu, ainda tem tempo, há esperança para você. Tem alguém morto aqui? Então ainda há tempo para você. Amém, irmão Ziel? Amém? Espero que você tenha trazido o seu papelzinho, porque no final, na hora que terminar a oração, você vai dobrar o teu papel e colocar aqui dentro. E durante todo o ano nós vamos orar em seu favor. Amém, queridos? Então lembrando que domingo nós temos culto às 9 da manhã, culto de especial Dia das Mães, mas é o culto da família. Creio que Deus já colocou no coração do pastor Cosmo uma palavra voltada para a família, mas é o Dia das Mães. Venha pegar sua lembrancinha, venha receber um abraço. Você já sabe que o culto é muito rápido, é 1h30 só. 10h30 você já está livre para ir para sua casa e passar com a sua família. E hoje, o último dia da nossa campanha, o pastor Cosmo vai estar ministrando sobre as nossas vidas, gerando o meu milagre. E dia 28 nós temos o CCB. Pode acender a luz, Fer, por favor. Dia 28 nós temos o CCB na casa do diácono Jorge e da irmã Geni. Estamos estudando sobre Gideão e os 300. Quem já começou a ler?
Parabéns, irmã Marli e irmã Giane. As demais, vamos começar a ler, meninas. Temos que ler, porque são 3 capítulos. Não sei se a Ângela falou para a mãe dela, mas passa o versículo para tua mãe, para ela começar a ler, para a gente estar lá na casa da irmã Geni. São esses os avisos? Tem mais algum aviso, pastor Cosmo? Só esses os avisos? Amém? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pega na sua mão para a gente fazer o momento das ofertas. A família da irmã Bruna está viajando, todos eles, por isso que eles não estão aqui hoje. Mas que bom que você veio, que bom que você está na casa de Deus. Não há lugar melhor para lembrar Jesus do que nós precisamos do que na casa de Deus. A gente pode lembrar Jesus nas nossas orações em casa, no ônibus, no serviço, no trajeto. Mas na igreja em unidade é muito melhor. Quando você vem e fala, Senhor, estou aqui, tirei um tempo, saí da minha casa, não saí para trabalhar, não saí para ir no mercado. Eu só saí para chegar na igreja. Vim direto para cá porque eu quero falar contigo aqui, na casa de oração. Deus, Ele se comove com um coração comovido diante dEle. Amém? Você que trouxe a sua oferta, pega na sua mão. Nós vamos fazer uma oração pela sua casa, pela minha casa. Querido Jesus, neste momento, Pai, nós estamos te agradecendo por mais um mês que se iniciou, Senhor, financeiramente falando. A maioria das pessoas receberam entre ontem e hoje, Pai. Obrigado por esse dinheiro, Pai. Obrigado porque mês após mês o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque mês após mês a gente olha na conta, Senhor, no 5º dia útil, e o Senhor tem nos dado, Pai. Então, como não ser gratos a Ti? Como não devolver o que é Teu? Como não ofertar na Tua casa? Senhor, nós fazemos prova de Ti diariamente, Senhor, mas sabemos também que o Senhor faz prova de nós. O Senhor quer saber, Senhor, a intenção do nosso coração. O Senhor quer saber para onde está voltado o nosso espírito. E neste momento estamos aqui em agradecimento a Ti. Obrigado por tanto, Pai. Obrigado pelos mínimos detalhes, por cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos, por cuidar da nossa família. Por cuidar, Senhor, em todos os sentidos, Pai. Continue nos abençoando, Senhor. O Senhor sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, Pai, mas nos colocamos diante de Ti, certos que o Senhor cuida em todas as áreas, Pai. Recebe os nossos dízimos, recebe a nossa oferta e nos receba principalmente, Pai. Muda a nossa sorte, muda o nosso coração, transforma a nossa mente, Deus. Que cada dia mais nós possamos parecer mais contigo. E mais uma vez eu quero te agradecer, Deus. Obrigado por tanto, Jesus. Obrigado por tanto, Pai. Nós te amamos demais e somos muito gratos a Ti, Deus. Amém. Amém. Coloque-se em pé sobre o seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Declarar que nós cremos no poder dEle. Declarar que cremos no poder da oração. Você que trouxe a sua oferta, traga aqui à frente. Venha agradecendo a Ele. Agradeça pela sua semana, pelo seu mês. Agradeça por tudo que Ele tem feito em seu favor. Por Ele ter cuidado de você. Eu creio no poder dos joelhos que se dó. Diga. Eu creio no poder da oração. Quem veio buscar um milagre, ó? Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Entrega pra Ele, ó. Vou levar meus problemas. O Senhor sabe, Jesus, entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando um anjo oferecer, a trombeta vai tocar. E Deus vai mover
Por tua bondade libertas no calor deste lugar. Diga, eu venho me derramar, dizer que me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Tu és lindo, Jesus. Nos derramamos na tua presença, Pai. Eis-me outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes o quê? Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade limpou no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te, diga pra ele, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és só, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso de ti, Senhor, me derramar, dizer Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 25. Texto talvez não conhecido, não tão conhecido, mas a história em si conhecidíssima de todos nós. Mas eu quero, da parte de Deus, trazer uma palavra nesse texto. E está no Velho Testamento, obviamente, e eu vou estar lendo uma referência no Novo Testamento, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5. Não precisa preocupar, porque eu vou levar você a recitar comigo esse verso. Gênesis, capítulo de número 25, versos 19 a 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a narrativa: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga comigo, Isaque orou por sua mulher, e ela concebeu.
Agora sim, repita comigo nessa carta apenas o verso 14, 1 de João, capítulo 5, verso 14. Diga assim comigo: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mais forte, diga comigo: se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Pai, nesse momento nós acabamos de ler a sua palavra. Nessas duas passagens, pedimos agora a tua graça como sempre, sua orientação. Venha revelar-te a nós por meio desta passagem bíblica. Fala conosco conforme a necessidade que temos. Estamos aqui, ó Deus, no último dia da campanha. Queremos pedir que o Senhor, nesta palavra, possa nutrir a fé, possa multiplicar o ânimo, possa estar aumentando a esperança de cada um nessa noite, no que diz respeito a receber o seu milagre. Pai, eu estou certo de que o Senhor é um Deus de milagre, e é por milagre que nós estamos aqui, é por milagre que nós somos salvos, é por milagre que nós somos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Então nessa noite não seja diferente, que esse ambiente seja um ambiente de milagre, que esse ambiente seja um ambiente propício para atrair a sua manifestação de glória, a manifestação de poder e de autoridade, para que seja gerado milagres nesse lugar. Assim eu oro e determino a sua bênção, em o nome do Senhor Jesus, e para o inteiro louvor de sua glória. Amém. Levanta a sua mão direita e diga comigo: seja bem-vindo. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante em nosso meio. Fala comigo, e eu te glorificarei. Amém. Pode assentar aplaudindo ao Senhor nessa noite. Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, hoje é o último elo desta campanha. Esta campanha que com certeza já existem pessoas que foram contempladas com o seu milagre. Milagre é algo que não se explica. A Fabiola já falou muito disso aqui. Milagre não se explica e nem se compara. Porque às vezes o milagre para uma pessoa é uma coisa tão simples, do ponto de vista de outra pessoa, mas para ela é o milagre que ela precisa. Eu me lembro de um simples, aparentemente de um simples milagre, que o irmão Osiel relatou aqui, da perda de um cartão. Não me lembro se de débito ou de crédito, mas era um cartão de movimentação bancária. Crédito, débito, cartão de débito. Para algumas pessoas, encontrar um cartão que se extraviou é uma coisa comum, corriqueira, normal. Mas aonde que isso cabe como milagre? Quando as expectativas humanas, elas não mais existem. As pessoas não conseguem mais ver uma possibilidade solúvel do problema. E aí ela parte para a ação direta de Deus, para que tal milagre, ou para que tal coisa ocorra. Isso é milagre. É milagre porque foi Deus que interviu na situação. Você não conseguiria, outra pessoa não conseguiria. Eu me lembro que o irmão Ziel orou a Deus e falou: Senhor, é preciso encontrar esse cartão, essa mulher está desesperada. E eu trabalho aqui, fica até uma situação meio incômoda para mim. Eu me lembro que ele relatou isso. E ele foi lá e veio cá, e eu procurou no lugar, e de repente passa num lugar improvável. E é no lugar improvável que estava o cartão. Por quê? Porque o milagre do cartão precisava estar no lugar improvável. Você está entendendo? Diga amém.
Milagres ocorrem dentro da impossibilidade humana, ou aonde você olha que não há condição nenhuma de você falar, é aqui, é provável que esteja aqui. Mas o improvável do homem torna o provável de Deus, porque Deus trabalha nas circunstâncias infavoráveis de nossas vidas. Eu quero nesta noite, na oportunidade e no compromisso que me cabe em ministrar, fechando esta campanha, agradeço o pastor David, que tem a liderança espiritual da igreja, e me deu o privilégio, muito embora a responsabilidade, o sentimento de responsabilidade minha é muito maior do que um sentimento de alegria, de privilégio, de ministrar aqui na última noite. Poderia ser um convidado de fora para ministrar aqui, ou mesmo o pastor David, como de costume aqui nas quintas-feiras, mas achou por bem me colocar no último dia, e eu sou grato a Deus e a sua vida, pastor David. Nessa noite, fechando esse elo, o último elo da campanha, eu quero falar sobre gerando milagres por meio da oração. Você pode repetir comigo para ficar fixado esse tema? Diga comigo, gerando milagres por meio da oração. Diga assim, o meu milagre pode ser gerado por meio da oração. Amém? É interessante observarmos que os milagres, eles sempre estão acompanhados de um momento de súplica ou intercessão acerca dele. Eu até escrevi algumas coisas aqui para ajudar a nossa compreensão. Além de escrever aqui para não esquecer que essa passagem que nós acabamos de ler, ela narra a história de Isaac e Rebeca. Isaac casa com Rebeca, e com certeza a expectativa, principalmente daquela época, hoje não é muito isso. São poucas as pessoas que casam pensando em ter filhos, e ter filhos, e ter filhos, e constituir uma grande família. Mas naquela época, todas as pessoas que casavam, elas casavam no intuito de que seriam pai de uma grande família. E aí então, Isaac era uma das pessoas que mais tinha expectativa, porque Deus um dia chama Abraão a sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e fosse a um lugar que ele mostraria. E Abraão, ele foi, obedeceu a voz de Deus e foi para onde Deus havia designado, levando ele. E quando ele chega naquele lugar, Deus faz promessas para Abraão. E as promessas que Deus faz para Abraão, está no capítulo 15. Deus promete que Abraão seria pai de uma grande nação, ele seria pai de multidões. E aí Abraão então questiona, no argumento que ele tem com Deus, de certa forma ele questiona Deus. Ele diz, Deus, como pode isso? Minha esposa não pode ter filhos, ela é estéril, estamos em idade avançada, eu tenho apenas um filho que é de uma escrava, de uma serva, o Eliezer, mas então será ele o pai dessa grande nação? Deus fala não. E aí então Deus chama Abraão para fora da tenda. Observa isso que eu quero destacar nessa noite, para você ver o milagre acontecer, para você ser alimentado acerca do seu milagre. Deus precisa te tirar para fora da onde você se encontra, talvez para fora do acomodismo, talvez para fora da incredulidade, talvez para fora da dúvida, talvez para fora das coisas improváveis, para você olhar aquilo que é referência divina, ou conectar você com os céus. O milagre requer que você e eu sejamos conectados com os céus. Quem crê nisso, diga amém. Deus chama Abraão para fora da tenda, e quando ele coloca lá fora, na companhia de Deus, Deus fala, olha para cima, olha para as estrelas dos céus e conta se você puder. Assim será o número da sua descendência.
Você está entendendo? Diga amém. Se você quer ver coisas extraordinárias, coisas que saem da ótica humana e passa numa grande visão que Deus tem para a sua vida, você precisa permitir Deus te tirar para fora daquilo que está impedindo você de enxergar as promessas que o Deus que fez as promessas é capaz de realizar. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer nessa noite abrir os seus olhos espiritual, te conectar. Quando Deus leva Abraão lá fora, Deus manda Abraão olhar para cima, para as estrelas. Isso significa que Deus estava conectando Abraão com os céus, para que Abraão visse aqui na terra aquilo que seria capaz de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, eu quero destacar aqui nessa noite 4 elementos básicos que se fazem necessários para estarmos gerando o milagre que nós desejamos gerar. Se você puder repetir comigo, é grande, mas você consegue memorizar. Diga assim comigo: 4 elementos básicos que se fazem necessários para gerar o milagre que eu desejo gerar. Você é capaz de falar sozinho essa frase? Vamos falar mais uma vez então? Diga comigo: 4 elementos básicos que se fazem necessários para gerarmos o milagre que eu desejo gerar. Quem entendeu, diga amém. Vamos tentar ver se a gente fala isso? Quantos elementos? 4. E o que acontece com eles? Eles são básicos. E eles se fazem para fazer o quê? Gerar o quê? O milagre. Que o quê? Que você deseja gerar. Agora ficou mais fácil de memorizar, né? Eu vou trabalhar essa frase, porque é o miolo da mensagem nessa noite. É os pontos da mensagem nessa noite. Então, mais uma vez, diga comigo: 4 elementos básicos que se fazem necessários para gerarmos o milagre que eu desejo gerar. Só essa frase. Então você está aprendendo aqui um princípio. Qual é o princípio ou quais são os princípios para que eu veja o meu milagre gerado, no qual eu desejo muito? Eu preciso me ater a 4 elementos básicos que se fazem necessários para isso. E quais são eles? Está dentro do texto, e eu quero destacar aqui. O primeiro elemento é o elemento da oração. O milagre vai acontecer quando eu oro em favor dele. Observa que Isaac, como eu estava narrando a história, Isaac nasce na promessa que Deus fez para Abraão. Isaac nasce, e quando Isaac tem uma idade de 20 anos, Isaac, ele casa com Rebeca. E quando ele casa com Rebeca, a intenção de Isaac, o propósito de Isaac era dar continuidade à sua geração, porque Deus havia prometido ao seu pai Abraão, que através de Abraão, por meio de Isaac, ele seria pai, Abraão seria pai de uma grande nação. E agora tem um problema: Isaac casa para dar sequência na história da genealogia de Abraão. Mas agora Isaac tem um problema. Qual era o problema de Isaac? Ele casa com uma mulher que era estéril. Ela não podia gerar. Ela não tinha condições de gerar. E agora, interrompeu-se os planos de Deus. Frustrou-se Abraão com a situação da nora não poder gerar. Não. Abraão contou com a sorte. Qual é a sorte? A sorte de ter gerado um filho que também tinha essas situações em relação à sua mulher. A mulher de Abraão era estéril quando Deus fez a promessa, mas quando Deus abre a madre da Sara, ela é mãe de Isaac. Isaac é o que ia ser o pai de uma grande nação. E agora então Isaac
tem aparentemente esse problema. Vou frustrar os sonhos do meu pai. Vou decepcionar a Deus, porque no meio de tantas mulheres, eu escolho casar com uma mulher que é estéril. Mas a sorte de Abraão foi gerar um filho que tinha a oração como objetivo para realizar o milagre que ele desejava realizar. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos gerar filhos que têm desejo de oração, desejo de orar. Observa que ele não saiu atrás do seu pai Abraão para orar pela sua esposa. Ele não sai atrás de um sacerdote, de um profeta. Ele não sai atrás de uma outra pessoa que tenha alguma incumbência religiosa. Não, não, não. Ele mesmo diz a Bíblia que Isaac orou pela sua esposa e Deus ouviu a sua oração. Aleluia! Sabe por que às vezes não acontece um milagre na esfera que eu preciso que acontece? Porque eu peço que um ora, eu peço que o outro ora, e às vezes a pessoa até fala que ora, mas quando chega no momento não ora nada. E você confia, ela está orando. Aí a pergunta é, você está orando pelo seu milagre? Ou está simplesmente confiando que alguém ora por ele? Qual é o seu milagre? No caso aqui, de Isaac era o conceber por parte de sua esposa um filho ou filhos. Mas para nós outros, existem tantas coisas que significa gerar e que não é diferente dos pontos que eu coloquei aqui. É preciso haver oração para gerar. Talvez o seu gerar seja no âmbito financeiro. Talvez o seu gerar seja no âmbito físico, a saúde. Talvez o seu gerar seja, o milagre que você precisa gerar seja no âmbito da família, do casamento, da situação emocional, psicológica. Talvez o seu gerar, o milagre que você precisa gerar está na área dos relacionamentos. Você não consegue se relacionar, você não consegue ter amigos, você não consegue continuar um relacionamento. E aí você precisa que essa possibilidade seja gerada. E como gerar? Você pode gerar pelo útero da oração, quando você engravida espiritualmente e coloca no útero da oração o desejo de que você precisa ver aquilo que você necessita que seja gerado. E aí Deus fala, eu estou contigo. Assim como ouvi Isaac, eu vou te ouvir. Você está entendendo? Diga amém. Isaac ora, está no versículo 21. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac, e a esposa de Isaac ficou grávida de gêmeos. Olha que Deus que recompensa. Você está entendendo? Diga amém. Deus não dá apenas uma resposta, nenhuma medida. Deus sempre nos surpreende. Há um surpreender de Deus quando o assunto é milagres. E aí então, eu quero passar o segundo elemento, que também está dentro desse assunto aqui, que se faz necessário, o segundo elemento básico que se faz necessário para gerarmos o milagre que nós desejamos gerar, que seria, além da oração, a confiança. E olha o que João disse para nós no texto que nós recitamos. E essa é a confiança que temos em quem? Nele, diga comigo, nele Deus. Diga comigo, nele Deus. Essa é a confiança que temos nele, Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos concede ou nos ouve. O que eu estou pedindo está no centro da vontade de Deus? Deus está de acordo. Senhor, eu preciso muito disso. Deus fala, eu conheço a sua necessidade, você não precisa disso. Você quer, mas não precisa. Eu vou lhe dar aquilo que você precisa.
Você está entendendo? Diga amém. Um dia foi citado aqui por parte, acho que da Fabíola, do pastor David. Da Fabíola, parece. Que Deus mandava o povo pegar o maná numa quantidade que se consumia durante as 24 horas. E no dia seguinte, Deus ia conceder novamente o derramar do maná sobre eles. Mas eles pegaram muito, e a Bíblia diz que aquilo apodreceu e começou a exalar um cheiro insuportável. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus sabe aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. O que eu quero não se compara com aquilo que Deus vê que eu preciso. É por isso que João fala, se orarmos, essa é a certeza que temos nele, que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Ele nos ouve. E aí então, Isaac está confiando em Deus. Ele confia que Deus vai reverter. Por que ele está confiando? Porque era coisa impossível para o homem resolver. Agora ele está confiando. Deus é um Deus de promessa. Deus prometeu ao meu pai, prometeu a mim por tabela. Deus fez promessa, renovou a aliança comigo, que fez com meu pai. Agora esse problema da minha esposa não é um problema meu. Então Deus vai resolver. Agora qual é o problema meu? É orar. Qual é o problema meu? É confiar. Você está entendendo? Diga amém. Ele ora e está confiando. O terceiro elemento básico que se faz necessário para gerarmos o milagre que nós desejamos que seja gerado é a paciência. Sabe quanto tempo esperou Abraão? Vamos falar de Abraão antes de Isaac? Sabe quanto tempo levou para Abraão ter Isaac? Diga comigo, 25 anos. 25 anos. Abraão tem relato de conversando com Deus, falando com Deus, oferecendo sacrifício a Deus, mas orando pela esterilidade da esposa. Eu não me lembro de uma passagem, de repente eu estou desapercebido em relação a isso, mas eu não me lembro de uma passagem que enfatiza que Abraão orou diretamente pela esterilidade da esposa. Mas você vê aqui Isaac orando pela esterilidade da esposa. Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que eu vejo aqui? É que Abraão, ele perde a paciência. Não a confiança em Deus, mas ele perde a paciência. Ele pega a sua serva Agar e deita com ela a consenso da esposa e gera filhos com Agar. Gera o filho Ismael com Agar. E pensa ele, Ismael vai ser o herdeiro. Deus aparece a ele e fala, não, esse não é o herdeiro. O herdeiro ainda está por vir, ele ainda vai nascer. A promessa ainda está de pé, Abraão. Mas Isaac, ele teve paciência. E sabe quantos anos levou para Isaac ser pai, ouvir e ter a resposta da sua oração? Diga comigo, 20 anos. Quer ver essa verdade? Vamos ler o verso de número 21 e 26. Olha aqui, no 21 diz assim: E Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos, deixa eu ver aqui o verso 20, deixa eu ver aqui, o
o 21. Deixa eu estar lendo aqui o versículo anterior, para ver se é o versículo anterior. Estas são a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, verso 19. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã. E agora veja o verso 26. Ele tinha quantos anos aqui? 40 anos, verso 26. O 26 diz assim: depois nasceu o irmão, falou do primeiro que nasceu, né, que era gêmeos. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou Jacó. Olha, era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe concedeu e deu a luz. Você está entendendo? Diga amém. Tinha 40 e quando ela vem conceber, ele tinha 60 anos. Então se passaram quantos anos? 20 anos. Será que a gente é capaz de esperar 20 anos? Será que o tempo não destrói as nossas expectativas, os nossos sonhos, a nossa perspectiva de ver as coisas acontecerem no âmbito espiritual, na realização de um milagre? Isaque espera 20 anos e ele espera confiante. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e Rebeca concebe, e ela tem 2 filhos. Ela é mãe de gêmeos, porque Deus é um Deus de promessas e que cumpre de forma tão extraordinária que você fica olhando, como que Deus fez isso? Deus fez isso porque você usou os 4 elementos. Você orou, você confiou, você esperou nas promessas do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E o quarto ponto? O quarto ponto é a fé. O quarto elemento básico que se faz necessário para gerarmos o milagre que nós desejamos gerar é a fé. A Bíblia diz, e é bem claro, e você conhece a passagem de Hebreus capítulo 11, o verso 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção ou certeza de fatos, de coisas no âmbito da realização de fatos que se não veem, mas que é futuro. Mas a fé, ela materializa as coisas e traz para o âmbito da existência, porque o Deus da existência das coisas é o que fez a promessa. Você está entendendo? Diga amém. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Romanos, Paulo está falando aos romanos a respeito de fé. E quando Paulo está falando de fé, Paulo pega Abraão, por exemplo. E a Bíblia diz que Paulo fala para os romanos: olha, Abraão agradou ao Senhor que lhe fez a promessa. E ele fala da idade avançada de Sara, da impossibilidade de Sara, da idade avançada de Abraão. E ele fala assim: e Abraão não duvidou da promessa, antes se fortaleceu na fé, crendo que Deus trazia à existência as coisas que ainda não existem. Você está entendendo? Diga amém. O que é preciso para que eu veja o meu milagre acontecer? Eu preciso me fortalecer na fé, porque se é alguma coisa extraordinária, eu vou ter um monte de pessoas que vão tentar colocar na minha cabeça: olha, isso aí você sonhou muito alto, olha, você está equivocado, olha, você precisa se contentar, tem coisa que está na vontade de Deus e coisa que não está na vontade de Deus, contenta com isso, fique em paz. Se Deus quisesse te dar, Deus teria dado. Fica tranquilo, você não é a única pessoa. Existem outras pessoas na mesma situação. E aí você deixa de estar
acreditando, buscando, confiando, esperando, e deixa de estar orando em prol daquilo que você quer, porque pessoas lhe induziram a parar ou deixar de prosseguir nos seus objetivos. Então fortaleça na fé e creia que o Deus que te prometeu, Ele traz à existência as coisas que ainda não existem, mas vai existir, porque Deus te prometeu e Ele não falha. Amém? Ele não falha. Não adianta alguém tentar colocar na sua mente, na nossa mente, que vai falhar, que não vai acontecer, porque se foi Deus que prometeu, e se eu estou orando segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele tem a provisão daquilo que eu preciso. Ah, mas Deus ouviu, mas é muito difícil. Difícil para Deus? Difícil para Deus? Não há nada demasiadamente difícil para Deus, diz a Bíblia. Todas as coisas lhe são possíveis, porque o Deus que nós servimos é o Deus da providência, é o Deus que tem poder nos céus e na terra. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero estar destacando o verso 6 do capítulo 11 ainda de Hebreus. Olha o que, eu vou estar fechando com esse versículo. Olha o que o escritor aos Hebreus diz aqui no versículo 6. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, o recompensador daqueles que o buscam, daqueles que oram e que pedem a Ele aquilo que está pedindo. Você está entendendo? Diga amém. O Deus que você está pedindo, o seu milagre existe? Claro que existe. Então você precisa acreditar que Ele existe. E agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso crer que Ele é recompensador de orações, o recompensador de pessoas que oram, de pessoas que buscam a Ele. Deus responde. Está entendendo? Digo amém. Deus é um Deus que ouve. Ele disse lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas, que tamanho? Grandes e firmes, que não sabes. Você nem imagina. É grande demais para você. Mas Ele sabe, na onisciência dEle, Ele sabe. Você está entendendo? Diga amém. Ele sabe. E Ele conhece aqui, o que está aqui dentro dessa máquina chamada coração. O que está passando aqui dentro. Desde um lamento, de um sofrimento, de um pedido, de um desejo, de uma súplica, de um choro retido. Ele sabe o que está passando aqui dentro. Lá fora talvez você é incompreendido, mas para Deus você tem a compreensão dele. Ele fala: eu estou te ouvindo, e no meu tempo, no tempo certo, não importa se vai ser 25 anos como Abraão, se vai ser 20 anos como Isaac, ou se vai ser apenas 1 hora ou meia hora, 1 minuto. O Deus de promessas é fiel e é responsável para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, Jesus. Na paciência, a gente olha o salmista falando no Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que essa palavra inclinação ensina para a gente? É que Deus interessa por uma oração feita a Ele. Ele é um Deus que procura, Ele direciona os seus ouvidos. Ele está disposto a ouvir a uma pessoa que clama. Amém, queridos? Ele ouve. Ele não é igual àquele homem que, mesmo sendo amigo de um necessitado, o necessitado vai na sua porta de noite, fora de hora, bate na sua porta. Ele pergunta do lado de dentro: quem é?
É o seu amigo fulano de tal. Estou ilustrando aqui, tá? Não tem o nome do amigo. É o seu amigo fulano de tal. Que queres? Olha, amigo, fui surpreendido por uma visita inesperada e eu não tenho nada para oferecê-la. E eu vim aqui para que você me arrume pão para mim servir para eles. Ou para ele. Não dá. Olha, já estou deitado. Meus filhos já estão deitados aqui também. Eu vou acordá-los. Então, desculpa, mas não dá. Aquele amigo espera alguns momentos, alguns minutos e novamente ele bate. E aquele rapaz desperta de novo e fala: o que está acontecendo? Olha, eu preciso dos pães, me ajuda. Eu já disse para você que eu não posso levantar, já é tarde. Olha, por favor, entenda. O rapaz dá mais um tempo e novamente ele bate. E diz a história que aquele homem levantou dizendo o seguinte: olha, mesmo que eu não estou satisfeito com isso, eu vou levantar e vou atender ele, para que ele não mais me oportune, não mais me incomode o meu sono. E aí Jesus conclui dizendo: se aquele homem, ele fez atendido aquele que suplicava a ele para não ser mais inquietado, imagine Deus, o nosso Pai que está nos céus, não ouvirá as vossas orações quando a Ele clama? Você está entendendo? Diga amém. O nosso Deus é um Deus que está com seus ouvidos inclinados. E Ele não só abre a porta para nos atender, mas Ele tira nós para fora da tenda, como tirou Abraão, e fala assim: olha para cima e conte as estrelas dos céus, se você puder. E assim será a sua descendência, ou será a bênção que você precisa, se você gerar no útero da oração, com confiança, paciência e fé, você verá o agir de Deus acontecer na sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta: qual é o milagre que você precisa gerar nessa noite? O que você precisa? Você precisa de um milagre em tal área. Já defini, pastor, mas como que eu vou conseguir? Levando em consideração esses quatro elementos básicos que se fazem necessários para você gerar aquilo que você deseja gerar. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim comigo. Fica de pé para nós estarmos orando já. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Pode falar que não é pecado. Eu ouvi a sua palavra. E 4 elementos que são básicos, eles se fazem necessários para que eu gere o milagre que eu preciso gerar. Eu estou disposto. Amém? Quais são esses 4 elementos? Vocês lembram? Cita um deles. Oração. Quem mais? Fé. Quem mais? Esperança. Quem mais? Paciência. Confiança e paciência. Estou orando. A minha oração, ela está alimentada pela confiança. Eu confio no Deus que eu estou pedindo. Amém? Você sai e vai procurar alguém para uma solução de um problema, e você está confiando que ele vai te ouvir. Você está entendendo? Diga amém. Eu vou lá no meu vizinho pegar aquele equipamento emprestado, e você vai confiando que o vizinho vai lhe emprestar, porque o vizinho é seu amigo. Você sempre atende ele quando ele precisa. Ele já atendeu você outras vezes quando você precisou dele, e agora você está indo na confiança. Pedir a ele na confiança. Isso é oração confiante. Aí você não vai apenas para pedir e confiante, você vai na esperança.
Amém? Estou esperançoso. E você vai lá e fala para o vizinho, e quando fala, você passa o recado para ele, você coloca a fé em ação, fala assim, ele vai levantar e vai lá buscar para mim. Eu tenho fé nisso. É assim que precisa ser gerado o milagre que eu preciso que seja gerado, que eu desejo que seja gerado. Eu quero convidar vocês aqui à frente. Pastor David também, vem cá, pastor. Pastor David vai estar fazendo uma unção. Todas as pessoas que estão precisando de gerar um milagre, eu vou orar nessa noite, eu vou fazer uma oração aqui, me entenda espiritualmente, tá? Eu vou orar aqui para você engravidar-se desse milagre que você precisa. Deus vai tirar a sua esterilidade. Ô pastor, o meu milagre é aquele filho que, olha, Deus vai abrir a madre nesta noite. O Deus das possibilidades está aqui. O Deus das possibilidades está aqui dizendo, apenas ore, confia, espera e tenha fé, porque eu sou o Deus do milagre. E vai acontecer o milagre, porque eu sou o Deus que te prometi. Clama e eu te ouço. Clama e eu vou te atender. Clama e você vai ver. Você não vai receber numa proporção apenas, porque Deus vai te fazer gerar gêmeos. Vai te abençoar de modo que você pode abençoar outras pessoas. Eu quero que você se ligue nessa noite em oração. Se você puder, feche os seus olhos. Olha para dentro do seu interior. Enxergue nessa noite a sua vitória. Aleluia. Meu Deus, eu estou orando neste momento. Enquanto o pastor David está intercedendo e ungindo essas pessoas, eu oro, ó Deus, essa noite, pelo milagre do conceber, pelo milagre da madre aberta. Meu Deus, eu oro pelo fim da esterilidade. Eu oro neste momento para que essa pessoa conceba, que ela venha conceber, que ela venha, Pai, engravidar-se espiritualmente, que ela venha ter a bênção. Talvez eu estou até falando para pessoas aqui que precisam engravidar naturalmente. Ela precisa ser mãe, ser pai. Eu abençoo também que ela possa gerar, que ela possa ser mãe, pai. Mas se é algo material ou algo espiritual, abre a madre espiritual e concede a ela o engravidar-se, concede a ela o gerar, concede a ela a bênção que ela precisa. Ajuda ela a viver uma vida de oração, ajuda ela a ter a esperança, a paciência, ajuda ela a ter a esperança, ajuda ela, meu Deus, a ter a fé, ajuda ela a ter a oração. Tira ela para fora desse acomodismo, tira ela para fora dessa dúvida, tira ela para fora, meu Deus, dessa desconfiança, dessa impossibilidade. Tira ela para fora, leva ela a se conectar com os céus. Meu Deus, eu vou descer ali embaixo também com o pastor David, e vamos estar impondo as mãos, colocando as mãos. Eu creio que a madre dessas pessoas espiritualmente serão abertas, e elas relatarão, ó Deus, o milagre. Eu estou neste momento, meu Deus, descendo, e eu coloco as minhas mãos sobre o diácono Jorge. Eu declaro, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, toda a esterilidade seja repreendido, e que teu filho venha conceber aquilo que ele precisa como milagre. Sê tu abençoado, meu querido. Receba o teu milagre, a tua vitória, porque há poder no nome de Jesus. E o Deus de promessa é contigo. Irmã Geni, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu oro pela esterilidade espiritual, no sentido de conceber coisas, de realizações e projetos. Receba o teu milagre, seja para você ou para alguém da sua família. Em o nome de Jesus, veja gerado, veja gerado, veja gerado, veja gerado, veja gerado, porque Deus é contigo. O Deus de promessa é contigo.
Receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, serva do Senhor, irmã Ipema, em o nome de Jesus eu repreendo toda esterilidade espiritual. Receba o milagre, seja qual for a área, seja qual for a finalidade, seja qual for o pedido, sê tu abençoada em nome de Jesus. Receba o milagre sobre ti, sobre a sua geração. Receba, em nome de Jesus eu te abençoo. Meu Deus, aqui está a irmã Lourdes, eu abençoo ela. Toda a esterilidade eu repreendo. Abre a madre dela espiritualmente e concede o milagre que ela precisa. Em nome de Jesus, seja tu abençoada, serva do Senhor, porque o Deus de promessa é contigo. Meu Deus, aqui está a irmã Valdelice, eu abençoo a vida dessa tua serva. Meu Deus, toda a esterilidade eu repreendo e declaro que ela está abençoada. Pai, abençoa a madre dela, que a ela seja concedido o milagre que ela veio buscar, seja material, seja financeiro, seja familiar, seja espiritual. Concede-lhe o milagre. Se tu abençoada, serva do Senhor, receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está a tua filha. Eu oro, Deus, repreendendo toda a esterilidade espiritual. Concede um milagre sobre ela, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre netos. Meu Deus, sobre a sua geração. Abre a madre dela espiritualmente e leva ela a conceber esse milagre. Meu Deus, aqui, Pai, já foi orado. Eu apenas estou confirmando a oração do pastor David. Meu Pai, toda a esterilidade da Aline eu repreendo e que ela venha gerar o seu milagre. Meu Pai, sobre a Ângela, eu repreendo a esterilidade e concordo com a oração do pastor David. Se tu abençoada e que a sua amada espiritual seja aberta em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo a vida da Fabiola. Toda a esterilidade espiritual seja repreendido. Abre a madre espiritual dela e os sonhos, projetos, planos, objetivos, milagres venham ser gerados em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está o teu servo, aqui está o irmão Osiel. Meu Pai, toda a esterilidade espiritual seja repreendido e que abre a madre dele espiritualmente e que ele conceba, e que ele venha conceber, e que ele venha gerar, e que ele venha ter o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está a irmã Marli, eu oro por ela. Toda a esterilidade eu repreendo, toda a esterilidade espiritual eu repreendo. Abre a madre espiritual dela, que o milagre venha acontecer, seja na casa, seja na família, seja pessoalmente, física, espiritual, financeira. Se tu engravidada dessa vitória e desse milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está essa tua filha, eu coloco as minhas mãos sobre ela, Pai, confirmando a oração do pastor David. Toda a esterilidade espiritual caia por terra e que ela venha, ó Deus, conceber, engravidar, conceber, gerar e dar à luz a esse milagre, porque o Senhor é o Deus de milagre, em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu declaro neste momento cura, libertação, vitória. Pai, eu estou, Deus, neste momento ministrando cura instantânea. O Senhor é o Deus que cura milagrosamente. Então, meu Deus, concede, envia um anjo e anestesia esta mulher. Dê uma anestesia divina, e que ela seja milagrosamente, que ela receba uma cirurgia divina. Faz uma cirurgia, arranca tudo aquilo que precisa ser arrancado. Abre a sua madre, e que ela possa gerar, meu Deus. Abre a madre dela, que ela possa gerar, que ela possa dar a luz a esse milagre que ela está buscando, porque o Senhor é o Deus de milagre. Eu estou colocando as minhas mãos na certeza de que as suas mãos estão antes das minhas. Por isso, o milagre dela está garantido no nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui está a irmã Giane.
Eu oro pela irmã Giane. Toda a esterilidade espiritual caia por terra. Todo problema, toda dificuldade, toda situação, meu Deus, que é no âmbito material, financeiro, familiar, espiritual, físico, emocional, psicológico, meu Pai, gera esse milagre. Abre a madre dela e leva ela a conceber, leva ela a gerar e conceber e dar a luz a esse milagre, porque o Senhor é o Deus de milagre. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Giane, eu te abençoo e declaro você engravidada desse milagre, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Senhor, aqui está essa tua filha. Eu imponho as mãos sobre ela e eu declaro toda a esterilidade espiritual repreendida. Abre a madre dela. Leva ela, Senhor, a engravidar-se desse milagre. Leva ela a conceber. Leva ela a gerar, ó Deus, pelo âmbito da oração e da confiança na fé de que o Senhor é o Deus de milagre. Por isso eu te abençoo, serva do Senhor. Sê tu abençoada milagrosamente, porque está determinado o seu milagre no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Senhor, aqui está a tua filha. Eu abençoo a vida dela. Declaro que a sua esterilidade será, ó Pai, repreendida, tirada, arrancada. Que ela venha estar, ó Deus, concebendo, que ela venha gerar, que ela venha conceber, que ela venha engravidar-se desse milagre que ela precisa. Ser tu abençoada, pois é no poder do nome de Jesus que eu te abençoo, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo: posso todas as coisas. Em quem? Em Deus que nos fortalece. O que Abraão fez para receber a promessa? Ele se fortaleceu na fé. E ele não duvidou, mas creu que o Deus que havia prometido era fiel para cumprir a promessa. Amém? Eu quero encerrar levando vocês a recitar de novo aquela frase. Vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram. São quatro. Quatro o quê? Elementos. Olha, vocês já estão lembrando. São o quê? São quantos? Quatro. O quê? Eles são o quê? Básicos. E eles se fazem? Para o quê? Gerarmos o milagre que eu desejo gerar. Amém? Então vamos recitar todos juntos para nós encerrarmos. 1, 2, 3. 4 elementos básicos que se fazem necessários para gerarmos o milagre que eu desejo gerar. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele é o Deus que realiza milagres. Deixa eu encerrar levando você a uma consciência. Eu orei por abertura de madre, de ventre espiritual. Para você conceber, para você gerar e dar à luz milagre. Agora, toda gestante, ela precisa, do processo da sua gestação, ela precisa tomar o quê? Diga comigo: cuidados. Cuidados. E quais são os cuidados que você vai tomar? Orar, confiar, esperar e ter fé que o seu milagre está de pé. Amém? Então fica essa palavra para o seu coração. Alguma coisa, minha filha? Assim, quem ainda está de posse daquele panfleto da campanha, coloque aqui na urna, porque durante um período de tempo vai continuar a intercessão por esses pedidos, tá bom, queridos? Nós vamos estar encerrando já com a bênção apostólica no nome de Jesus. Sim, ela até me deu um papelzinho. Obrigado, Fabiola, ela me deu um papelzinho aqui, eu acabei esquecendo. Irmã Ipema, nossa turista, fala pra gente para onde tu vai, para Dubai, para Angola, para onde?